Tô tentando fixar um comentário aqui. Já estou ao vivo? Ai, que legal! Dá para ouvir bem? O áudio tá bom? A imagem tá tudo legal? A Graziela entrou, a Jéssica, o André, todos bem-vindos. Olá, Grazi, que bom te ver aqui, viu? Todo mundo me ouvindo direitinho? Tô tentando fixar aqui um comentário que acabaram de me ensinar como é que faz. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Não. É muito bom ter você aqui também, Grazi. Com certeza a Kátia vai ficar muito feliz de te ver. Oi, André. Que bom ter vocês aqui. Vamos esperar só mais um pouquinho. Vocês sabem me dizer que horas são? É que aqui no meu relógio eu tô com 2 horários. No meu celular tem um horário, aqui no meu relógio tem outro horário. Que bom ter vocês aqui. Deixa eu ver se a Kátia já entrou, se já tá quase entrando. Vamos esperar um pouquinho por ela. E aí, João, tudo bom? Obrigada por você estar aqui, viu? Na nossa primeira live, meu Deus. Que responsabilidade. Quando a Kátia entrar, pode ser que... Aí, a Kátia entrou. Então, acho que já tá na hora da gente começar, né? Bom, gente, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês para o nosso último dia, né, da Semana da Organização Financeira. E a gente preparou, então, essa live, né, para a gente poder falar e também a gente trocar um pouco de ideias, né, que às vezes a gente grava vídeos e às vezes a gente fala de coisas que as pessoas não é, de repente, a dúvida delas, ou então a gente, mesmo aquilo que a gente fala que é dúvida, acaba de repente não esclarecendo, sendo tão esclarecedor, né? Então é legal assim a live que a gente pode então sanar essas dúvidas. Que bom, gente, que vocês estão chegando, a Solange que chegou agora, o Pedro. Muito bom ter vocês aqui. Vou esperar agora o convite da nossa amiga, a nossa convidada muito especial, a Kátia. Deixa eu limpar isso aqui. Que bom que vocês estão chegando. Vão se acomodando. Muito bom ter você aqui, Solzinha. Deixa eu ver como é que faz para... Kátia, então você já pode nos mandar o convite para a gente poder começar? Aí, agora acho que deu. Opa! Opa! Agora sim! Cheguei. Nossa, tá em novo formato a live, menina. Tá uns quadradinhos bonitinhos, não era assim, É, não. né? Tá vendo? Eu já tenho É 2 para semanas aqui coroar. sem fazer live e eu já vejo que já tem coisa diferente aqui no ar. Aí, ó, tá vendo? É para coroar Olá, esse dia, então. prazer estar aqui contigo, Igualmente. Késia. Muito bom ter você aqui. Aí, mais outras pessoas entrando. A Gabi, tchau. Professora de italiano, Gabriela. Bom, gente, Legal. vocês estão muito bem-vindos. Estou muito feliz por essa primeira live. E eu falei, né, que para dividir essa responsabilidade comigo, eu tô ouvindo retorno aqui. Eu convidei essa amiga de longas datas, que é a Kátia Santana, que é educadora financeira, também analista comportamental, né? E antes que ela se apresente, eu gostaria de contar o meu lado da história, da nossa amizade. A gente se conheceu em 2006, né? A gente fez faculdade juntas também em 2008. Oi, Sol, Soraya, tudo bem? E então, em 2008 a gente fez faculdade juntas. Depois
quando terminamos a faculdade, eu casei, enfim, cada uma seguiu o seu caminho, né? E foi muito bom que neste ano de 2020, né, depois que eu iniciei, então, Capitalizando, justamente nesse período de pandemia, né, vendo a necessidade das pessoas, a dificuldade das pessoas em se organizar financeiramente, então eu resolvi então criar esse Capitalizando e procurando assim, né, pesquisando na internet sobre outras pessoas que trabalham, né, com finanças pessoais, porque a gente aprende sempre com os que vêm primeiros, né, o primeiro antes de nós. Então, pesquisando, quem que eu encontro? A dona Kátia. E para mim foi uma grande surpresa, uma grande felicidade poder encontrá-la e ver que ela estava também nessa árdua missão, né, de ajudar as pessoas, de trazer um pouco de conhecimento nessa área tão desconhecida, tão pouco falada, né, Kátia? Então, para mim é uma grande honra ter você aqui e obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Agora você pode se apresentar, Kátia. Eu que agradeço estar aqui com você hoje. Muito legal. Tá ouvindo direitinho? Estou te ouvindo perfeitamente. Tá legal, bacana. Qualquer coisa, se travar, interferência, você vai avisando, beleza? Tá. Então, sou grata por estar aqui. Realmente, eu e a Kézia, nós temos aí uma jornada, a gente vai se encontrando, a gente some, depois a gente se encontra. E isso é a vida, né? A vida a beleza de se viver isso, encontros e desencontros. E a gente sempre aprender com as pessoas que vão passando por nossa vida, né? E nós nos conhecemos numa fase que a gente estava numa labuta, né? de iniciar, foi meu início nos estudos de concurso público. Então foi para nós, para você estar baixo, é porque eu falo baixo. Para todo mundo tá baixo, que qualquer coisa eu tiro o fone, tento falar sem o fone, se tiver baixo para todo mundo, tá? Porque a minha voz já, isso que eu falo gritando por aí, mas aqui, toda vez que eu fazer vídeo, trava, a pessoa trava e a voz fica baixa. E aí, quem sou eu, gente? Eu sou uma mulher inquieta. Né? Sempre fui inquieta no sentido de interno, né? De querer ajudar as pessoas, de ver. Eu sempre vi a oportunidade de agregar alguma coisa na vida das pessoas. Essa é a Kátia. Tá baixo? Estão falando que tá baixo, Kátia. Melhora, não sei se... ficou melhor, né? Sem o fone. Tirei o fone, vê se fica melhor para vocês. Eu tô aqui nas minhas improvisações, fazer a live é assim, a gente improvisa os lugares, entendeu? Porque o escritório é escuro, eu vim pra varanda. Vê se me diz aí se melhorou, meu povo. Tá normal? Bom, vou continuar aqui, porque se não der certo sem fone, aí lascou o trem. A gente faz o que dá, né? Então, e aí, gente, eu sempre fui uma pessoa assim, isso é de mim, tá? De ajudar, né? Tanto que quando a gente estudou para concurso, a gente estudava, eu era a pessoa que ia atrás, eu sempre compartilhei material, eu nunca tive esse negócio de que, eu tô estudando, imagina, você tá estudando para concurso, 10 vagas, 1000 pessoas concorrendo, e você se fechar, achar que tudo aquilo é concorrente seu. Não, a sua concorrência, é você e você mesmo, né? Não é com os outros, cada um vai fazer a sua parte. Então, eu sempre tive isso muito claro na minha vida, que as pessoas não são minhas concorrentes, por mais que estejam na mesma área que eu. Então, no concurso público, eu nunca fui de esconder material, eu nunca fui de estudar sozinha. Eu sempre acreditei que na vida a gente vai mais longe quando a gente tem pessoas com o mesmo objetivo. Isso foi interno, intrínseco meu. Sempre pensei assim, acho que é porque eu sempre joguei esportes coletivos, então sempre acreditei no poder do grupo, no poder das pessoas à sua volta. Eu nunca fui muito de esportes individuais, né? Joguei handebol aí por mais de 10 anos, então aprendi muito, o esporte me ensinou muito. E aí, eu sempre acreditei na abundância da vida, gente, a gente tem que se pegar isso, não na escassez, não de que a pessoa que é o mesmo profissional que eu, e eu tenho que esconder as coisas, tenho que fazer tudo sozinho. Não. Quanto mais você libera, mais você tem retorno. É assim a vida. Né? Então, a gente tem que aprender isso, a agregar. Sempre ter esse pensamento de agregar alguma coisa na vida de alguém.
Porque as nossas passagens são rápidas. Eu e a Kézia passamos rápidos por uma vida da outra, mas quando a gente estava junto, a gente ia crescendo junto. E cada um ia pro seu caminho. E hoje, agora, esse ano, nos encontramos de novo. E foi uma honra quando ela me procurou. Entendeu? Porque eu fiquei super feliz. Porque eu entrei na educação financeira como, assim, por um acaso do destino, né? Vamos dizer assim. Mas... E além disso tudo, quem é a Kátia? Sou mãe de 4 filhos, sou servidora pública federal, trabalho no judiciário aqui em Brasília, casada. Tenho uma paixão enorme por corrida de rua, que foi uma grande transformação na minha vida. E estou aqui para ajudar as pessoas a serem melhor. Muito bem, Kátia. E como foi que você entrou nessa área da educação financeira? O que te motivou a aprender e a levar esse conhecimento a outras pessoas? A minha desorganização e descontrole financeiro. Porque sim, eu já fui uma pessoa extremamente endividada. E servidor público tem muito isso de que quanto... Não é só servidor público não, gente. É o brasileiro em si, as pessoas em si. Por quê? Porque dinheiro é emocional, as nossas decisões são emocionais e quando a gente não se conhece, a gente não se prepara, a gente sempre vai tomando decisões por emocionais, por emoção, por aquele sentimento daquele momento. E a gente vai se deixando levar. Então, eu era uma pessoa com muitos consignados, cartão de crédito sem controle, mas ao mesmo tempo eu era uma pessoa que tinha planilha. Eu amo planilha no Excel, gente. Desde o meu primeiro emprego, 18 anos, eu anotava na agenda. Eu tinha esse controle financeiro, mas eu não tinha a inteligência financeira, que é diferente uma coisa da outra. Entendeu? É você entender aqueles gastos. Então, aí eu fui atrás disso. Eu falei, caracas, a corrida de rua me trouxe um resgate do meu eu, do meu tempo para Kátia. Mãe de 4 filhos, gêmea, gente, imagina. Foi fácil não a vida, entendeu? E aí, em 2011, nasceu meu último filho, o caçula. Quando foi em 2012, eu comecei a correr. E aí, eu comecei a resgatar a Kátia novamente, a mulher. A mãe, a esposa, ela estava tomando conta da minha vida. E aí, em 2012, eu fui descobrindo o meu poder, quem eu era. Quando foi em 2013, eu comecei a querer incentivar as mulheres a correr, porque foi uma grande transformação na minha vida. Então, eu queria compartilhar. Lembra que a Kátia sempre quer compartilhar os treinos, né? Então, com a corrida de rua não foi diferente. Eu queria que as mulheres sentissem isso, essa liberdade, esse momento, porque para mim a corrida de rua é um autocuidado, é uma meditação, é um tempo para mim, onde vários problemas até eu vou resolvendo enquanto eu vou correndo. Mas não é só a corrida de rua, gente. Na verdade, é atividade física em si. Eu sou uma pessoa que eu prego muito isso. Eu acredito muito no poder da atividade física, né? E aí, isso foi trazendo um processo em mim de amadurecimento, de conhecimento. Quando foi em dezembro de 2017, e a corrida de rua também me trouxe muitas dívidas. Por quê? Porque quando você entra no mundo, num novo grupo, você quer se sentir o quê? Pertencente. Nós somos assim. Não é só os adolescentes que querem se sentir pertencente, que querem status. Não. Nós, quando frequentamos uma igreja, a gente quer se sentir pertencente àquela igreja. A gente quer se sentir pertencente a um grupo. E quando eu entrei nisso, eu quis me sentir pertencente também. E aí, é a hora que a gente não sabe quem é quem. A pessoa não tem identificação. Eu não tinha minha identificação, meu ser. Eu não me conhecia bem. E aí, o que eu comecei? A gastar muito. Com o quê? Com tênis, com roupas, com corridas, inscrições. As inscrições são caras. E eu queria estar naquele meio o tempo inteiro. E eu fiz isso por 2 anos. Então, quase todo fim de semana eu estava correndo. E isso é bom, é ótimo, mas você não precisa pagar para ter essa sensação. Mas eu queria estar em grupo, eu queria me pertencer. Então, isso foi trazendo algumas outras despesas, que no momento eu estava tomando as decisões pelo quê? Pelo emocional, porque eu queria pertencer. Então, foi virando uma bola de neve, assim. Quando foi em dezembro de 2017, eu tomei a decisão de que 2018 seria diferente na minha vida. Eu ia mudar isso. Gente, eu sempre trabalhei em área financeira, desde que eu comecei o meu segundo emprego, que o primeiro foi digitador, o segundo foi já na área financeira. E eu não tinha controle do meu. Eu tinha o controle dos outros, mas não tinha o controle do meu.
E aí, em 2018, eu comecei a minha jornada. A minha jornada foi quando eu fiz o primeiro curso de inteligência financeira. E aí, a partir daí, eu fui gostando do negócio, eu fui aplicando na minha vida, eu fui tendo transformações. A transformação, ela não é imediata. Não pense que organizar a sua vida é um milagre. Não acredite em fórmulas mágicas, porque não é um processo. É um processo. E a gente, muitas vezes, está atrelado naquelas dívidas ou então naquele desconforto financeiro e a gente quer uma resolução rápida. E não é assim que as coisas funcionam, porque às vezes o rápido ou o barato, ele vai sair caro, ele vai sair pior do que estava, pior que a emenda. Então, assim, a gente precisa ter cuidado. Então, eu fiquei 2018, 2019, aplicando, fiz formações e eu fui me encantando. E aí, como eu vi a transformação em mim, a Kátia quer o quê? Quer compartilhar, entendeu? E foi assim. Então, foi a educação financeira que me encontrou, não eu que encontrei ela, entendeu? Porque como eu sempre quis achar na minha vida uma missão, né? Eu sempre fui uma servidora pública, porque eu sei que o meu papel é servir o público. Eu nunca estive como servidora para estar lá cumprindo o papel e recebendo apenas um dinheiro. Eu nunca tive essa cabeça. Então, a minha cabeça sempre foi de uma mulher proativa, de querer agregar. E aí, a educação financeira veio, né? E veio como se fosse, assim, me mostrando um novo propósito aí para trabalhar. Que lindo. A gente sente na sua voz essa paixão, né, pelas finanças. Isso, para mim, é fascinante, porque eu também tenho essa mesma paixão, e isso é um diferencial, Kátia, porque muitas pessoas que só trabalham com finanças por profissão, né, e não por paixão, por amor, você percebe essa diferença nos resultados, né? E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente tenta passar o conhecimento com paixão, as pessoas têm mais facilidade para absorver o conteúdo, né? Entender do que você está falando. Ou, se elas não vierem a se apaixonar pelo tema, pelo menos elas vão começar a entender, né? Sobre a questão de finanças. Então, eu sempre comparo finanças, né? Aprender finanças com alguém como uma autoescola. Tem pessoas que se tornam tão dependentes de um educador financeiro ou de qualquer outro consultor financeiro e a quem é apaixonado, não, você quer dar liberdade para essa pessoa, né? Você quer ensinar o caminho para que ela mesma possa trilhar o caminho. Porque a autoescola é muito bom, mas você pode fazer 100 aulas de autoescola, mas você só vai de fato aprender a dirigir quando você colocar o pé na estrada, né? Quando você começar a sair por aí dirigindo sozinho, é aí que você de fato aprende a dirigir. E a mesma coisa das finanças, né? A gente quer que as pessoas realmente aprendam a dirigir suas próprias vidas, dirigir suas próprias finanças, né? Então, e eu acho que você só consegue isso quando você realmente tem paixão, ensina com paixão, e as pessoas acabam gostando daquilo, né? Ou então simplesmente aprendendo. Kátia, tô vendo aqui minha ordem, tá, gente? Para eu não me perder, eu fiz toda uma listinha aqui. Bom, Kátia, durante toda essa semana, né, várias pessoas conversaram comigo, né, perguntaram algumas coisas, então eu vou passar essa bola para você, tá? Eu respondi para essas pessoas, mas pode ser dúvida de outras pessoas também, né? Então eu vou começar com a primeira pergunta, Kátia, para você. Qual a importância da organização financeira? Por que é importante a gente ter as nossas contas organizadas? Por quê, né, gente? É uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Eu digo que tem um pouco uma analogia com um guarda-roupa. Né? Quando você vai lá, ou uma pia de louça, né? Toda suja e um monte de louças. Mas o guarda-roupa é aquela história, a gente vai só jogando. Aquela pessoa que tá com preguiça, tá com pressa, joga a roupa aqui, usei, joga ali, água, outra ali, mistura suja com limpa, vira aquela zona. E aí quando você abre o guarda-roupa, você fica com preguiça e dá um certo desespero, porque você não consegue achar as coisas, ainda mais quando você está com pressa. Então, a desorganização, ela traz uma desorganização mental também. A desorganização visual, ela traz mental. E nas finanças não é diferente. Na nossa vida não é diferente. A nossa vida, ela precisa ter organização para quê? Para ter clareza.
A organização ela traz clareza. Quando o seu guarda-roupa tá lá, com as roupas de sair num canto, as roupas de malhar no outro, tudo arrumadinho, você ganha tempo, você consegue escolher melhor, né, a roupa que você quer. Se tiver tudo bagunçado, você quer ir para uma balada, sei lá, uma festa, como é que você olha assim, meu Deus, eu não tenho roupa? A primeira coisa que tu vai falar. Porque você não consegue ver nada. Mulheres. E as finanças é assim, entendeu? Nossa, se eu não controlo as minhas despesas, se eu não tenho noção de quanto é que é, se eu acho que o cartão de crédito é um buraco negro ali, que vai vir uma mágica e vai pagar, eu vou sempre estar gastando. Por quê? Porque eu não tenho uma visualização, eu não tenho uma clareza, eu não tenho uma consciência. Então, a primeira coisa que a organização traz é consciência, gente. A gente precisa ter consciência. E o dinheiro é uma das melhores coisas que a gente tem na vida. Porque o dinheiro, ele é um meio, ele não é o fim. O dinheiro, ele é um meio, ele te proporciona coisas. Então, o dinheiro é uma coisa muito boa, uma coisa muito abençoada por Deus. Porque o dinheiro é fruto do seu trabalho, do seu esforço, da sua energia. E por que o dinheiro tem que ser ruim? Não, o dinheiro é ótimo. A gente precisa se entender o quanto o dinheiro é bom pra gente. Sabe? Começar a quebrar algumas crenças aí. A gente não tem que ser sofrido cuidar das nossas finanças. A gente tem que aprender a cuidar das finanças com amor. Porque é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Você tem que definir as escalas de prioridade na sua vida, mas você tem que entender que o dinheiro é muito importante para você conseguir outras coisas na vida. Né? Para a gente ter uma internet aqui, para a gente estar nesse telefone, a gente precisou de ter um dinheiro. Para estar nesse momento aqui, o dinheiro ele proporciona coisas boas, mas ele não pode ser o senhor da sua vida. É você quem domina ele, é você que tem que controlar ele. Só que quando ela está desorganizada, quando as nossas finanças estão desorganizadas, nós estamos nos deixando controlar por ele. Você não sabe quem ele é, você não sabe como está as suas despesas de alimentação, de combustível, de saídas, principalmente aquelas despesas que a gente não tem noção nenhuma, que a gente vai gastando, vai gastando, vai gastando. Gente, isso vai causando... E ao mesmo tempo a gente nem quer olhar. Porque a gente já sabe... Inconscientemente a gente já sabe que está errado o trem, mas a gente não quer olhar. A gente tem medo de encarar a realidade e ver que a gente precisa tomar atitude. Porque a desorganização é falta de atitude nossa. Minha atitude em relação a isso. Entendeu? Então, aqui o Márcio falou que a maioria dos problemas financeiros não acontece por ganhar pouco, e sim por desorganização. E exatamente, eu sempre digo que não é o quanto você ganha que vai dizer se você é rico ou não, mas assim, o que você faz com esse dinheiro que você ganha. Então, não importa o quanto você ganha. Sabe por quê? A gente já viu milionários que ganham dinheiro. Milionários, sim, as pessoas comuns, que já têm as finanças desorganizadas, e aí ganham na loteria. Semana passada mesmo eu vi um vídeo que eu fiquei assim, horrorizada, vamos dizer, no sentido. Eu vou contar a história rapidinho depois para vocês. E aí a pessoa, o que ela faz? Quando o dinheiro não tem um propósito, gente, o nosso dinheiro precisa ter propósito. Por isso que eu prego e eu acredito nas finanças com propósito. Porque o dinheiro é muito bom para nos proporcionar as coisas, mas ele precisa ter um destino, ele precisa saber para onde ele vai. Por isso que ela precisa estar organizada. Você vai saber, você vai começar a colocar tetos ali. A gente não precisa ficar na escassez. Ter dinheiro e ter riqueza, vamos dizer assim, é questão de escolha. Não é que você precisa ter 1 milhão na sua conta para você ser rico. Mas você precisa saber as suas escolhas, as escolhas que você faz, e você lidar com elas é quem vai dizer o quanto você é rico ou não. Entendeu? Então, é muito questão de escolher, a gente aprender isso. Só que a gente se deixa levar pelo emocional, e aí, às vezes, a gente não faz a escolha da melhor maneira possível. E as decisões que a gente toma nas finanças são as decisões que a gente toma na nossa vida em todas as áreas. Porque a área financeira é uma das áreas mais importantes que a gente tem em termos de decisão. Então, a forma que eu decido alguma coisa com o meu dinheiro é a forma que eu decido as outras coisas. Isso é muito sério.
Verdade. Tá? Então, é muito importante, gente. Eu posso ficar aqui horas falando sobre isso. Tem pessoas, Kátia, que acham que a situação delas é tão delicada, tão ruim, né? Que acham que já é tarde, que não tem solução. Mas isso não é verdade, né, Kátia? Nunca. Ontem eu estava ouvindo eu acho que foi o Reinaldo Domingos, né? Do DESOP, que disse Isso. que ele fez um comentário que eu achei super interessante. Ele disse que numa luta de boxe, né? Quem cai na lona, ele não é considerado perdedor, porque ele ainda tem 10 segundos para se levantar, né? Perdedor é aquele que fica na lona, né? Ou seja, se deixa vencer. Então, ou seja, nunca é tarde, né? A gente ainda tem 10 segundos para se recuperar, né, Kátia? Então, isso nos leva, então, à segunda pergunta. Eu acho que é a segunda. Muitas pessoas têm dúvidas em relação a reservas, né? A gente fala muito de reserva de emergência e as pessoas às vezes não entendem o que significa reserva de emergência, como elas podem começar a fazer reserva. Tem pessoas que estão tão endividadas que ficam até com medo de criar uma reserva, porque vão criar mais uma dívida, né? E outras estão com o orçamento tão justinho ali, receita e despesa tudo certinho, que acreditam que se criarem uma reserva de emergência, aí que elas vão ficar endividadas. Então, Kátia, nos fala um pouco aí sobre a reserva de emergência, o que é essa tal de reserva? Como é que você faz a sua reserva? Então, gente, essa reserva, eu gosto muito de falar, eu, particularmente, eu uso o termo reserva financeira, mas tem gente que reserva da paz, colchão financeiro. Eu não gosto, tá? No termo emergência, porque eu acredito muito na atração das palavras. Então, mas é uma questão minha, mas a reserva em si é a mesma, não vai mudar o conceito e a forma de trabalhá-la. Qual a importância, gente, de uma reserva? Primeiro, para a gente ter uma reserva, a gente começar a construir essa reserva, a gente precisa ter uma organização. Porque a gente precisa ter clareza de quanto que eu vou destinar para o meu lazer. Porque cuidar do seu dinheiro e pensar no futuro não significa que você tem que abrir mão do presente. Que essa é uma das principais objeções das pessoas em relação a cuidar do dinheiro. Achar que se eu for pensar no meu futuro, eu não vou viver bem o meu presente. E é o contrário. Por isso que lembra que eu falo que a decisão escolhas. A sua vida, a forma de você levar suas finanças são escolhas. Você não precisa abrir mão de tudo, mas você vai precisar entender que algumas coisas a gente precisa equilibrar e balancear. Então, se eu saio 4 fins de semana todo mês, eu posso sair 2, e 2 eu destinar esse dinheiro para uma outra coisa. Mas isso a gente só consegue fazer quando a gente tem clareza de como estão as nossas finanças. Então, o primeiro passo é começar. Você foi lá, organizou, né? E muitas vezes é difícil. Eu não consegui fazer isso sozinha. Eu comprei vários cursos. Cuidar da nossa vida em si é um processo. Ele tem início, mas ele não tem fim. Não significa que hoje a Kátia está totalmente organizada e que ela parou de estudar e que ela... Não, porque nós tivemos uma vida inteira de programações, de mentais, vamos dizer assim, de falas, que a gente acreditava como verdades em nossa vida. E para desconstruir isso, não é assim, não, no piscar de olhos. Essa desconstrução é com ali, ó, falando, é fazendo, é ouvindo, é todo o dia um pouco de cada vez. Então, eu digo sempre para todo mundo, todos os meus mentorados, todo mundo que passa por mim, que eu falo, ó, o processo começou aqui comigo agora, mas ele vai ser eterno. Se você quiser, né, ter essa paz, esse propósito, você vai sempre estar cuidando. Só que você não vai cuidar no bolo, você vai todo dia fazer um pouquinho de cada vez. Porque a gente aprende todo dia com todas as pessoas que vão aparecendo. E aí a reserva, ela é muito importante para o quê, gente? Para imprevistos. Então a gente tem a reserva de longo prazo, a reserva de curto prazo, que seria essa reserva financeira. Ela serve para os nossos imprevistos, porque, gente, imprevistos acontecem, eles vão acontecer. A gente querendo ou não, eles vão acontecer. E às vezes oportunidades também. As oportunidades também aparecem, e se você não tem dinheiro para aproveitar naquele momento, você perdeu aquela oportunidade. Né? Então a reserva financeira é para isso.
para, vamos supor, para doença, né, que acontece às vezes remédio, a gente fica doente, tem que gastar uma grana em remédio, a gente não tem um planejamento, o que a gente faz? A gente divide no cartão em 12 vezes. A parcela de R$10, de R$100 dá no cartão. E não vê que esse cartão vai acumulando com outras parcelas. Então, se você tem uma reserva, você não vai parcelar. Você vai usar, lógico que depois você vai repor a sua reserva. A reserva a gente constrói, a gente usa e a gente repõe. É um ciclo. Por quê? Porque sempre que precisar, você vai ter esse dinheiro lá. E como é que é feita essa reserva? O objetivo da reserva a gente já falou, que é o quê? Para os imprevistos, para as coisas que vão acontecer, que você pode precisar. Um carro que bateu, aí eu tenho um seguro, que ótimo. Mas e a franquia? Se você precisar pagar, você tem? Ou você vai dividir um cartão em 10 vezes lá de 200, de R$500? E aí isso vai sobrecarregar o seu orçamento, porque você não estava prevendo essa despesa. Você foi mandado embora e não estava, né, imaginando isso. Imagina a loucura que é. A gente se desespera. E nesse momento que nós estamos vivenciando agora, a gente vê a importância da reserva, gente. É verdade. Eu acho que né, esses 7 meses aí que a gente vivenciou essa experiência aí do Covid, nós podemos ver na pele o quanto isso é importante. Né? Quantas empresas não fecharam porque elas não tinham essa reserva? Quantas pessoas foram mandadas embora? Quantas mesmo com muito pouco? E a gente não tinha essa previsão, a gente não se prepara. Por quê? Porque a gente não aprende isso, gente. Então, assim, não se culpe, não ache que você é um nada na vida. Não vá por esse caminho. Pelo contrário, pegue o caminho que você fala, o que eu posso fazer a partir de hoje com isso que eu estou ouvindo? Qual vai ser a minha primeira atitude para construir? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu só ganho um salário mínimo. Eu trabalho no tribunal e já vi pessoas dos serviços gerais que ganham um salário mínimo e que conseguem ter uma poupança. Eu fiquei assim, né, de cara, a primeira vez que eu conversando com ela e tal. Eu adoro ouvir histórias das pessoas, que eu aprendo demais com a história das pessoas. Eu amo ouvir histórias. E o quanto elas agregam a minha vida. E aí a gente vai aprendendo. Então, assim, não é questão de quanto você ganha, mas é o que você faz. Às vezes, o seu padrão de vida, o seu status, não condiz com o que você ganha, gente. Ou então, se você quer manter esse status, ok, beleza. Mas então, faça mais dinheiro. Faça uma renda extra. Nós somos... O dinheiro que a gente recebe é da nossa capacidade, é do que a gente faz, do que a gente produz. Né? E a gente tem muito... Primeiro, a gente tem tabu de falar de dinheiro. Dificilmente as pessoas conversam sobre dinheiro numa roda. Comigo não, né? Porque as pessoas já estão mais acostumadas a conversar de dinheiro. A gente vai quebrando isso. Nas rodas das minhas amigas, elas já vêm lá pedir conselho, quer conversar e tal. Eu adoro. Mas, assim, é um assunto difícil, delicado. Nos relacionamentos, nas famílias, entre casais, é difícil demais a gente conversar. E a gente precisa quebrar. Né? Então, a pandemia veio para mostrar isso, que a gente precisa quebrar esses paradigmas, desses tabus. As pessoas falam de sexo aí aberto, mas não quer falar sobre dinheiro. Parece que o dinheiro é sujo, parece que você está roubando, parece que você está fazendo... É um pecado capital falar de dinheiro. Pelo amor de Deus, meu povo. Vamos desconstruir isso. Sabia? É um trabalho de formiguinha. E eu conto com a ajuda de todos vocês que estão aqui. Porque quando a gente faz a diferença na nossa vida, a gente faz a diferença no nosso meio, no nosso redor. O que a Kézia está fazendo, o trabalho que ela está desenvolvendo, ela está aí, ó, começando a falar de coisas que ninguém imaginava. Ninguém sabia que ela sabia dessas coisas. Então é isso, a gente precisa falar, externalizar. E aí, a nossa reserva, como é que a gente faz isso, gente? Depende de cada um, tá? A gente fala aqui de coisas ideais. Mas lembre-se que cada pessoa, é única, tem o seu estilo de vida, tem a sua vida. Então, eu vou falar aqui do que é ideal, mas não significa que você tem que fazer isso. Entenda sempre isso. A gente tem muito, e eu digo por mim, tá? A gente se compara muito aos outros, a gente olha muito a vida do outro, a gente quer fazer igual ao outro, a gente quer ver se está fazendo parecido com o outro. E aí a gente deixa de olhar para a nossa vida, para a nossa história. A reserva ideal, vamos supor, servidor público, ele tem uma certa estabilidade financeira, sabe? Então, ele não vai ser mandado embora tão fácil. Então, para ele ter... Como é que a gente constrói essa reserva financeira? É o custo de vida mensal que você tem. Então, o servidor público, ele tem que ter essa reserva de... Tem não, gente, não gosto de tem. O ideal é que tenha de 3 a 6 vezes a renda, o custo de vida mensal dele.
Então, vamos supor, se ele recebe 5 mil reais por mês, ele custa, a vida dele mensal custa 5 mil reais. Então, ele tem que ter aí que eu falei 3, então de 15 a 30 mil reais guardados específico para esse montante, para isso. Aí você fala, caramba, Kátia, é muito dinheiro. Sim, mas se você pensar no todo, você vai falar, eu não sou capaz de construir. Mas se você pensar que você pode guardar 50 reais hoje, 50 reais daqui a uma semana, aí você vai vendo que você é capaz de fazer isso. Então, a gente está falando do todo. O todo para ser construído, realmente, para a gente mortal, que está ali batalhando todo dia, a gente vai às vezes achar que é impossível. Mas não é impossível para você. Porque você é um filho de Deus amado. E de Deus trouxe aqui ao mundo para uma vida de abundância. É a gente que vai escolhendo, fazendo caminhos errados, escolhas erradas. Mas você é capaz, sim, de muito, sabe? Então, assim, 30 mil é muito? Não, não é muito. Mas, assim, é um planejamento. A gente precisa organizar as finanças, a gente precisa ter clareza, a gente precisa ver como é que está o negócio, né? Uma pessoa que é seletista, que tem uma possibilidade de ser mandada embora por qualquer coisa. A pandemia, vimos aí que várias pessoas foram mandadas embora. Então, o ideal é o quê? De 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal. E você fala, nossa, que absurdo. Não é um absurdo, gente, porque a gente tem que pensar em nós ali nesse primeiro momento, na sua vida. Agora, você vai construir da noite pro dia? Vai ser de uma vez? Não vai. Mas tem que começar. A Kézia não falou, não tem idade? Não tem idade para começar. Você pode ter 60, você pode ter 70. Você não vai construir. Cada fase da nossa vida, nós vamos ter objetivos diferentes. Né? Vamos supor, o menininho lá de 18, de 20, 25 anos, o objetivo dele, às vezes, ele não vai conseguir visualizar ele com 70 anos. Ele não vai pensar em aposentadoria, mas ele pode se organizar para pensar em comprar um carro à vista, comprar um apartamento. Então, cada um tem que entender o seu objetivo de vida. A pessoa que já está lá com 60, 70, vai falar, para que eu vou pensar em aposentadoria? Mas a reserva, ela vai ser fundamental para qualquer fase da sua vida. Entende? E se a pessoa é empreendedora, autônoma, quer dizer, que não tem nem contrato, depende, assim, o ideal é que ela construa aí acima de 12 meses, ou 12 meses mesmo do custo de vida mensal. Mas, gente, isso a gente está falando de ideal. E é uma construção, por isso que a gente precisa de um plano de ação, a gente precisa de ter metas, objetivos. Então, lembra, tá vendo? Que não é fácil falar de desenvolver essa habilidade com finanças, mas todos nós podemos desenvolver, todos, sem exceção, e a gente precisa começar. Porque quanto mais eu falo que é difícil, quanto mais eu vejo que é impossível, mais eu vou empurrando com a barriga a minha desorganização, o meu descontrole. Então, assuma isso na sua vida, que a responsabilidade é sua. A culpa pela sua vida como está hoje é sua. Agora, o que você vai fazer daqui para frente é que vai fazer a diferença. E é um tema tão interessante. Alguém até comentou, acho que foi a Esther que comentou, que deveríamos falar sobre educação financeira nas escolas, né? Falar, enfim, em qualquer lugar deveríamos falar. Eu sei que algumas escolas hoje estão, parece que mudando um pouco isso. Os meus sobrinhos, eles estão aprendendo educação financeira na escola, então a gente vê que há uma mudança, né, de pensamento em relação a isso, e isso é muito importante, né, Kátia? E assim, para a gente encerrar, depois a gente vai abrir para perguntas, porque eu sei que tem algumas pessoas que querem fazer perguntas, né? Mas para a gente encerrar, aí um tema que todo mundo quer saber é a questão de dívidas, né? Todo mundo tem dívidas, a gente até viu a CNS, né, divulgou um dado agora que houve um aumento de pessoas que se endividaram até por conta da pandemia mesmo, né? Então, assim, como a gente pode... Bom, a gente já sabe que só através da organização financeira, tendo esse equilíbrio financeiro, a gente pode controlar essa questão das dívidas. Mas nos fala um pouco mais sobre questões de dívidas, Kátia. Quais orientações você poderia nos dar em relação a isso? Então, para os endividados. Pegando um gancho aí do que você falou da educação financeira nas escolas, nós pais, nós pessoas adultas, nós temos que assumir o nosso papel de exemplo para os outros, principalmente para os pequenos, né? Então, nós, como pais, precisamos assumir essa postura do que nós fazemos hoje, nós somos exemplo para os nossos filhos.
independente da idade deles, entende? Então, se você quer que o seu filho tenha outra mentalidade, que ele tenha uma vida financeira mais próspera, com mais propósito, você precisa começar essa mudança na sua vida. Você precisa começar a falar disso, a mostrar isso. Você vai falar, não é fácil, não. É desafiador. A gente tem que parar de falar que é difícil as coisas, porque o difícil, ele é como se fosse uma desculpa, eu não estou achando a palavra certa, mas para a gente não fazer. Ah, é difícil, para que eu vou fazer? Mas o desafiador, ele vai te tirar da sua zona de conforto. Então, nossa, cuidar das minhas finanças é um desafio para mim, é desafiador para mim. Mas eu sou capaz, eu posso. Você pode. Entendeu? Então, tome isso como um desafio e comece. Veja como você pode começar. Se não conseguir sozinho, busque ajuda. Graças a Deus, hoje a gente está tendo vários profissionais falando sobre educação financeira. Está mais acessível esse conhecimento. Ainda não é tão amplo como deveria ser. Não é tão como as músicas deveriam ser. Mas é uma coisa que está se tornando. E depende de nós essa mudança cultural. Porque é questão de cultura do nosso país. Os americanos, eles têm outra mentalidade porque eles foram criados de um outro jeito. Lá com 18 anos, os meninos são preparados para sair de casa. Aqui a gente quer que os filhos tenham 30 anos e estejam em casa debaixo das nossas asas. É questão cultural, né? Então a gente precisa ir mudando, quebrando alguns paradigmas em relação a isso. Não significa que a gente está sendo descuidado e não amando os nossos filhos se a gente quer que eles tenham essa independência na vida. Não, a gente ama da mesma forma, mas a gente precisa ensiná-los. E como é que a gente ensina se a gente não sabe? Então, a gente precisa aprender, né? E a educação financeira nas escolas, agora ela faz parte da grade curricular aí. Vai ser um processo muito lento, mas começou. Isso é importante. É muito importante. E aí, falando de dívidas, gente, é o seguinte. Dívidas, além da organização, mas antes de começar uma organização, a gente precisa mudar a nossa mentalidade, chamada metanoia, né? Que é a mudança da mentalidade. Por quê? Porque não adianta eu falar para você, faça isso, faça aquilo, se a sua mentalidade vai continuar... você não se entender, não entender por que você toma determinadas decisões financeiras. Porque aí você vai organizar e daqui a pouco vai estar tudo de novo. Então, a primeira coisa para as dívidas é isso, a gente entender, mudar nossas crenças. O que são nossas crenças? São as verdades que a gente acredita. Como a gente acreditar que o dinheiro é ruim, como que quem é rico não vai para o céu, como que várias outras coisas que só tem dinheiro quem é corrupto, quem faz coisas ruins. Né, que a gente só avança na vida passando por cima das pessoas, essas pessoas que têm dinheiro. Não, essas pessoas são o que a imprensa mostra, que é 1%. É verdade. Quantas pessoas... E aprenda uma coisa, quanto mais dinheiro você tiver, mais pessoas você vai poder ajudar. Olha como é a roda da abundância. É assim que a gente tem que pensar. Não é, se eu tiver dinheiro, vão me pedir dinheiro, a minha família vai querer dinheiro, vou ser sequestrado, vou ser morto. Não, você está levando para o lado da escassez. Né? Lembra do copo meio cheio, meio vazio? Tudo vai depender da forma como você vê as coisas. Então, tudo depende da forma como a gente acredita, a nossa crença, a nossa verdade. E essa verdade, ela não é mudada da noite para o dia. É uma desconstrução pouco a pouco. E aí o problema das dívidas é justamente porque a gente não tem uma clareza, a gente não tem igual cartão de crédito. A maior parte do endividamento é do cartão de crédito. Por quê? Porque 10 vezes de R$10 é ótimo, cabe no meu orçamento. Mas... quantas parcelas, quantos produtos, quantas coisas que você comprou, que você parcelou no seu cartão em 10, 12 vezes? Porque ninguém parcela em menos, ou é 10 ou é 12. Né? A gente já pensa tudo, tanto que você vê na televisão que passa, né, uma propaganda que passa. Vem lá, R$1.500. Não, mas é muito. Mas 10 de R$150. Nossa, R$150 por esse negócio aqui? Tá ótimo, cabe no meu orçamento. Só que 150, com mais 200, com mais 300, com mais 10, com mais... Nossa, viram uma bola de neve.
E eu falo isso por conta própria, porque na minha cabeça, o meu cartão de crédito ia acontecer uma magia que ele ia ser pago. Entendeu? Não sei como, ia vir Era um salário extra, né? Ia vir a fada madrinha e ia pagar meu cartão de crédito. Por quê? Porque eu não tinha controle dele. Vai. Entendeu? Então, assim, tudo, a gente precisa entender o que ocasionou essas dívidas. Então, é um olhar para si. Por isso que eu digo que dinheiro e autoconhecimento tem muito a ver. E engraçado que quando a nossa vida está desorganizada nas finanças, descontrolada, ela não está só nas finanças. As outras áreas estão sofrendo um impacto. Às vezes familiar, conjugal, com os filhos. Porque às vezes quando a gente está endividada, a gente tem vergonha. A gente se deixa levar, faz o negócio, compra o celular da hora, depois vai pensar, caracas, para que eu comprei isso? Como é que eu vou pagar isso? Aí fica com vergonha de devolver. Às vezes não tem como devolver, como cancelar, vai ter que se virar para pagar. E aí vem os sentimentos. É aquela história. Quando a gente compra, vem a euforia, a emoção do eu mereço. Isso é ótimo, a gente fica se sentindo super bem. Comprar faz isso com a gente. É igual, tem muito a ver com alimentação também. Né? Tudo é mentalidade. Então, às vezes, a gente come o doce, a gente fica super feliz. Aí depois você fala, nossa, mas para que eu comi? E tal. A mesma coisa é com o nosso dinheiro. Você vê que as decisões que a gente toma em uma, a gente toma na outra área também. E aí, depois, quando vem a fatura do cartão de crédito, vem aqueles sentimentos ruins de incapacidade, de que eu sou a pior pessoa do mundo. O que eu estou fazendo? Por que tem gente que suicida por causa de dívida? Porque ela não consegue ver uma luz. Entendeu? E aí o negócio é mais profundo. Então não é apenas saber como negociar, lógico, que precisa ter uma estratégia para negociar suas dívidas. Não é pegar um empréstimo que quite tudo isso que vai resolver o seu problema, porque não vai. Vai criar um problema maior no futuro. Então você precisa, quem está endividado, precisa ter uma estratégia de pagamento. A gente precisa ter cuidado, entender qual a dívida que tem um bem penhorável, vamos dizer, condomínio. Gente, nunca deixe de pagar um condomínio. Por quê? É uma das dívidas mais rápidas que o judiciário corre e que pode ter execução. Você pode perder o seu imóvel por causa de um condomínio. Às vezes a dívida é 10 mil reais. Eu trabalho no judiciário, já trabalhei no vara civil e já vi cada caso que eu ficava com dó. Né? Porque eu olhava os processos e isso me fez... Essas coisas todas foram despertando em mim para entender que não era só eu que estava com aquele problema de dívida, que muitos problemas no judiciário, eu via nos processos, e eu ficava, gente, mas por que a pessoa deixa de pagar o condomínio? Gente, condomínio tem casas, apartamentos que vão a leilão, a pessoa perde o apartamento por causa de condomínio, porque eu já vi. Não é ninguém que me contou. Eu já vi leilão por causa de condomínio, de dívida condominial. Então, só que a gente não tem essa noção. Quando a gente para de pagar o condomínio, a gente acha que é só uma dívida que a gente está deixando de pagar. E não é. Então, tá vendo que tudo é conhecimento, gente? Então, até a própria dívida, a gente tem que entender, ter uma estratégia para pagar. Cartão de crédito, ou você paga tudo, ou você paga nada. Se você está pagando o mínimo, para. Porque é melhor esperar o banco vir negociar com você, você guardar esse dinheiro, mas aí lembra que tudo tem que ter, você tem que ter o controle emocional para isso. Dívida, a gente tem que ter um controle emocional. Por isso que quando a gente que é educador financeiro, a gente tem um processo. A gente não vai lá e não te dá só o remédio para aquela dor sua. Não, a gente tem que atacar na causa. Porque senão isso vai se repetir e não vai resolver a longo prazo. Entende que a dívida é uma coisa que... Por que a gente se entra na dívida? A gente tem muito a ver com o emocional, aceitação. A gente, sabe? É muita coisa que a gente precisa entender. Mas, no primeiro momento, a gente precisa ter uma estratégia de pagamento de dívida. Então, assim, é para pagar o mínimo. E agora tem uma nova regra no cartão de crédito que quando você não paga, ele já parcela para você automaticamente. Não pague. Você não é obrigado a pagar. Porque esse parcelamento já está com mais juros sobre juros. Então, é ideal que... E aí, a cada caso, tem que conversar, tem que ver estratégia, quais são as dívidas mais altas de prioridade. Porque é igual um carro. Um carro, se você deixa de pagar, todo mundo sabe que ele pode ser, né? A empresa pode tomar de volta.
Então, a gente precisa ter estratégia. Muitas vezes é muito melhor você deixar de pagar o seu cartão de crédito e ficar ouvindo lá os atendentes do que você deixar de pagar o seu carro. Do que você deixar de pagar o seu financiamento bancário. De que deixar de pagar às vezes, fiador, aluguel. Pelo amor de Deus, se você tem aluguel e tem fiadores, não faça isso. Deixe de pagar outras coisas. Nesse primeiro momento, faça uma renda, procure uma pessoa que possa te ajudar, procure ajuda. A gente fica nesse buraco porque a gente não procura ajuda. Porque a gente tem vergonha de falar sobre isso, vergonha de admitir. Só que aquela pessoa que está lá, ela não está ali para te julgar. Eu, a Kézia, os outros educadores financeiros, nós não estamos aqui para falar que você, nossa, como que você fez essa dívida? Nossa, que horror. Não, a gente está aqui para te acolher, para te abraçar e para te mostrar que tem solução sim, que você não precisa continuar nesse mar, nessa ansiedade, nesses sentimentos ruins, sem dormir, causando várias coisas na sua saúde. Não. A dívida é uma das coisas que mais adoece as pessoas, sabe? Mentalmente e fisicamente. Fora que casamentos que se destroem por causa de falta de dívida, só que aí a dívida é o quê? Falta de comunicação. Então, está vendo que uma coisa vai puxando outra. E tem solução, não desista, jamais. Isso mesmo. Bom, gente, eu não sei quanto tempo que geralmente é a live, Kátia. Aperta nesse ao vivo que está aparecendo para você, que vai te dizer quantos minutos você tem. Quantos minutos você já fez de live. 51 e 30. Então você tem, teoricamente, nós temos 7 minutos aí, 8 minutos, é até 1 hora. Alguns passam, mas a gente não sabe. Porque quando a gente ultrapassa, às vezes você não consegue gravar a live. Então, é ideal que você faça até aí 1 hora, aí você encerra para você poder gravar. Porque quando você terminar aqui, ele vai te dar uma opção. Publicar e salvar. Você primeiro salva, aí depois você publica. Porque senão você não consegue salvar depois. Tá, então a gente vai tentar, se a gente não conseguir nesses 7 minutos, depois a gente só volta para a gente poder encerrar. Mas eu sei que muitas pessoas querem fazer algumas perguntas, né? Então vamos sugar a Kátia aqui ao máximo possível. Será que alguém tem dúvida? Será que alguém tem coragem de perguntar? Mas a gente já viu, né, algumas pessoas falando aí que uma estava dizendo que a filha dela já economiza. Gente, se tiver pergunta, faça aí, enquanto a gente está conversando aqui. Para não ficar todo mundo no vácuo, vazio, sem saber, sem ter informação. Né? Adolescentes, eu fui palestrar uma vez para uns estagiários lá na Câmara. E aí, às vezes, a gente como mãe, como pai, a gente fala, nossa, mas para que você vai gastar com isso? Gastar com celular, gastar com tênis da moda. Só que a gente já foi adolescente um dia. A gente já quis ser pertencente. E para aquele jovem, ele não vai pensar no futuro de 70 anos, guardar dinheiro, ele nem se vê com 70 anos. Mas a gente pode ensinar a educação financeira mostrando que ele não precisa parcelar um celular, mas que ele pode se juntar para comprar. Então a gente tem que quebrar o quê? Esse imediatismo, esse consumo imediato que a gente tem vontade. Né? Financiamento. Eu sou uma endividada, a gente estava falando de dívidas, eu esqueci de falar as formas de endividamento, que é o inadimplente e o adimplente. Eu sou uma endividada. Por quê? Porque eu tenho um apartamento financiado. Então, mas só eu estou cumprindo, eu honro o meu pagamento, mas eu sou uma endividada. E tem o inadimplente, que é aquele que realmente não está conseguindo honrar suas dívidas. Né? Então, assim, a gente precisa entender a nossa fase, precisa entender o nosso momento e buscar ajuda, buscar conhecimento. Se você não pode pagar um profissional para te acompanhar nesse momento, leia, estude, tire 30 minutos do seu tempo, do seu dia, para estudar esse assunto, que é muito importante para você, para o seu futuro, para a sua família. Porque ele não diz só respeito a Kátia, mas diz respeito a toda a minha família, as 6 pessoas que moram aqui, né, nessa casa. Então, o meu dinheiro afeta todos eles. O dinheiro do meu marido afeta todos nós. E nós juntos afetamos a nossa família. Então, assim, quando eu falei da adolescente, é a gente entender, entendeu? Eu tinha muito isso de julgar, de nossa, porque a minha verdade é que é absoluta.
E eu vou me desconstruindo a cada dia, gente. Graças a Deus que eu tenho essa oportunidade. Graças a Deus que Ele me fez assim, saber que eu posso mudar. Ninguém é imutável. Não é. Basta você querer entender que você pode. Eu achava que eu nasci assim e eu tinha que morrer daquele jeito. E quanto bem fez para minha família a minha mudança. Quanto fez para os meus amigos a minha mudança. Então, você pode sim ser capaz de mudar o mundo. É como uma formiguinha. Uhum. Que lindo. Bom, gente, realmente está chegando ao final, né? No nosso tempo aqui está acabando. Mas eu já queria te agradecer, Kátia, por essa rica participação. Foi tão instrutivo tudo que você nos disse. Eu também aprendi muito com você hoje. Eu tenho certeza que todos os nossos amigos aqui, as pessoas que estão participando também aprenderam muito. Foi muito gostoso esse momento com você aqui. E com os meus amigos, com os teus amigos, né? Com as pessoas que seguem o Capitalizando e seguem. Gente, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Kátia, fala aí, Kátia, seu Instagram, como é que as pessoas te acham? Conta aí. Eu, primeiramente, agradecer, né, Kézia, pelo convite. Você sabe que eu estou sempre aberta para te ajudar, para estar com você. E é uma troca, gente. Quem disse que eu estou aqui e não aprendo? Aprendo com vocês também, sabe? É muito bom, muito rico. Estar com as pessoas é isso. Né? O meu Instagram é katia.santana. Vocês vão me achar por lá. Com 2 N's, né? Mas botando meu nome aí, vocês vão achar. Estou lá à disposição para dúvidas, para perguntas, para atendimentos. Precisando também, a gente ajuda, a gente vê o que dá para fazer. De vez em quando eu faço aulas ao vivo, lives, mas também pelo Zoom. E assim a gente vai tentando ajudar as pessoas, né? Então, só tenha isso em mente, que você é capaz, você pode e você merece uma vida com prosperidade e abundância. Amém. Tá bom? Amém. Então, muito obrigada, Kátia. Então, obrigada, pessoal, por terem participado então, da nossa Semana da Organização Financeira. Eu estou muito feliz porque a gente terminou realmente com chave de ouro. Eu estou saindo dessa semana, não sei vocês, mas eu estou muito enriquecida com tudo que a gente ouviu hoje, com a participação das pessoas, o carinho das pessoas durante essa semana, que para mim foi muito, muito importante. Então, gente, muito obrigada, um grande beijo. Beijo, beijo, Kátia. Beijo para todo mundo. Beijo, querida. E a gente se vê em breve numa próxima live. Tchau, tchau. Tchau, Kátia. Tchau. Tchau. Como é que eu cancelo aqui? Deixa eu ver.